Saulo de Tarso, mais conhecido como apóstolo Paulo, nasceu aproximadamente entre os anos 5 e 10 após o nascimento de Cristo, em Tarso, a capital da atual província romana da Cilícia, na Turquia. Saulo pertencia a uma família judaica, mais especificamente da tribo de Benjamim. Na juventude, ele perseguiu vigorosamente o cristianismo, mas uma aparição milagrosa de Jesus causou uma transformação radical em sua vida, tornando-o o mais fervoroso propagador do cristianismo. Ele espalhou a mensagem de Jesus além do povo judeu, viajando como missionário pela Grécia, Ásia Menor, Síria e Palestina, e escreveu a maior parte do Novo Testamento. O apóstolo Paulo é um claro exemplo de que Deus não faz distinção de pessoas e que ele escolhe o que é considerado vergonhoso e desprezado no mundo para confundir os sábios e entendidos. Em seus primórdios, o apóstolo Paulo era um fariseu que estudou os ensinamentos de Gamaliel. Por isso, ele era um zeloso da lei judaica e um fervoroso perseguidor do cristianismo. Sua entrada na narrativa bíblica ocorreu durante a morte de Estevão, conforme registrado em Atos, capítulo 7, versículos 58, que relata que, enquanto Estevão era apedrejado, suas vestes foram colocadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo devastou a igreja, prendendo homens e mulheres e colocando-os na prisão. Em Atos, capítulo 8, é relatado que Saulo estava indo para Damasco para perseguir os cristãos. E no caminho, Jesus lhe apareceu e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo ficou tremendo e com medo e perguntou a Jesus o que deveria fazer. Jesus disse-lhe para levantar-se, entrar na cidade e aguardar instruções. Então Saulo levantou, mas estava cego, e não comeu nem bebeu durante 3 dias. No entanto, Deus estava prestes a agir de maneira maravilhosa na vida de Saulo. Havia um discípulo de Jesus chamado Ananias, que por revelação de Jesus foi ao lugar onde Saulo estava orando. Instantaneamente, Saulo recuperou a visão e foi cheio do Espírito Santo. Quando Jesus falou a Ananias, ele disse que mostraria a Saulo o quanto ele precisaria sofrer por causa de seu nome. Aqui começou a jornada do apóstolo Paulo. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo relata que passou 3 anos na Arábia, sendo instruído pelo próprio Jesus Cristo. Após esses 3 anos, ele retornou a Jerusalém. Os esforços do apóstolo Paulo para espalhar o evangelho de Jesus Cristo foram fundamentais na rápida disseminação do cristianismo. Nenhum dos seguidores de Jesus Cristo contribuiu tanto quanto ele para estabelecer os fundamentos da doutrina cristã e das práticas. Toda a Ásia e Europa foram preenchidas pelo evangelho através do apóstolo Paulo. Ele foi o único responsável pela disseminação inicial da mensagem do evangelho para todo o mundo gentílico. O amor de Cristo havia conquistado o apóstolo Paulo, como ele mesmo testemunhou a causa de sua dedicação e trabalho árduo pelo Evangelho, como vemos em Atos, capítulo 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Esse verso ilustra um homem dominado pelo amor de Cristo, a experiência de salvação que ele teve e o fato de ser objeto do amor e da graça do Filho de Deus foram o motor de sua dedicação absoluta à causa do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo enfrentou muitos sofrimentos e necessidades. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 12 a 13, ele descreve as dificuldades que enfrentou. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados, e bendizemos, somos perseguidos, e sofremos. As doenças também não foram estranhas ao apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 9, ele fala sobre um espinho na carne que o afligia. Ele orou a Deus para que isso fosse removido, mas Deus respondeu que sua graça bastava para ele, pois seu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Esse espinho na carne é tradicionalmente associado a alguma forma de enfermidade em seus olhos. Em Gálatas, o apóstolo Paulo também menciona uma enfermidade relacionada a ele. Os irmãos da igreja de Gálatas demonstraram grande amor por ele, estando dispostos a compartilhar de sua aflição e ajudá-lo. Apesar de todas as adversidades, o apóstolo Paulo continuou sua jornada evangelística, realizando 3 grandes viagens pela Ásia Menor, Macedônia e Grécia. No final de seu ministério, houve uma profecia sobre seus últimos dias, registrada em Atos, capítulo 21, versículos 10 a 13. Um profeta chamado Ágabo profetizou que os judeus prenderiam Paulo em Jerusalém e o entregariam aos gentios. E depois disso, o apóstolo Paulo foi a Jerusalém, onde foi preso pelo comandante Lisas, que o enviou ao procônsul romano Félix em Cesareia. Como Paulo era cidadão romano, eles decidiram enviá-lo sob forte escolta para Roma, onde os tribunais de Nero decidiriam sobre ele. Mas tudo isso fazia parte do propósito de Deus, já que o apóstolo Paulo levou o evangelho até o palácio de Nero, onde encontrou almas que o receberam. Verificamos isso em Filipenses, capítulo 4, verso 22, onde está escrito: Todos os santos vos saúdam, especialmente a questão da casa de César. Naqueles tempos, o imperador de Roma era chamado César. O apóstolo Paulo estava em Roma, vivendo em uma espécie de liberdade condicional, em uma casa alugada, como está escrito em Atos 28:30. Após esses 2 anos em Roma, o apóstolo Paulo foi libertado, pois os tribunais imperiais não consideraram nenhuma das acusações contra ele. Ele retomou o seu ministério, mas por volta de 64 d.C., houve um grande incêndio em Roma, e o imperador Nero culpou os cristãos pela enorme destruição, desencadeando uma grande perseguição contra eles. Acredita-se que o apóstolo Paulo, durante essa perseguição, tenha sido preso novamente. No entanto, a outra versão de que o apóstolo Paulo foi preso sob a acusação de um falso cristianismo, o fato é que ele retornou a Roma e que de lá escreveu suas cartas mais emocionantes, incluindo a segunda epístola a Timóteo, na qual expressou o seu desejo de sofrer por Cristo e dar sua vida pela igreja. Juntamente com Timóteo, ele viveu os últimos meses de sua existência em uma prisão horrenda, iluminada apenas por esperança sobrenatural. Ele se sentia humanamente abandonado, mas todas essas circunstâncias foram deixadas bastante escuras em sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 4. O apóstolo Paulo escreveu uma despedida triste nesse trecho, que tem sido inspiradora para muitos cristãos. Ele disse o seguinte: porque eu já estou sendo oferecido por libação de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Segundo Timóteo. Essas foram as últimas palavras que o apóstolo Paulo escreveu. Depois disso, ele foi condenado à morte, conforme a tradição. Como também era cidadão romano, acredita-se que ele tenha sido decapitado com uma espada, provavelmente no ano 67 d.C. Uma morte triste que o apóstolo Paulo teve, mas esse grande homem de Deus compreendeu que este mundo é passageiro, como ele mesmo disse em 2 Coríntios capítulo 4, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O apóstolo Paulo sabia quão maravilhoso era o céu. A morte do apóstolo Paulo foi triste, mas ele partiu com a certeza da glória eterna que aguardava ao lado do Senhor. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Deus te abençoe.